Acho que começou a gravar, não tenho certeza. Dessa vez vai. Pessoal, capítulo 5, certo? Não adianta mostrar minha folha, deixa eu mostrar na apostila. Apostila azul. Deixa eu só achar aqui. Aê! Tá vendo? A exploração dos recursos naturais da Ásia, Europa e Oceania. Eu vou passar metade do capítulo e aí a outra metade vai ficar para sexta-feira. Calma, é pouca coisa, não é muita coisa, igual eu falei no chat. E o livro de vocês começa falando das fontes de energia: carvão mineral, petróleo e gás natural, certo? O que é importante nós sabermos? A primeira revolução industrial ela foi baseada principalmente na máquina a vapor, né? Foi na máquina de combustão. Hoje ainda é um dos principais veículos aí, motrizes da parte energética, o petróleo e o carvão ainda tem a sua importância, né? Se nós pararmos para pensar, o carvão mineral, ele já foi muito mais importante do que ele é hoje. Mas a China ainda, né, fez a revolução industrial dela, mesmo atrasada, mas baseada ainda no carvão mineral. Então vamos lá. Fontes de energia. Desde a China antiga, o carvão mineral, falando em Ásia, né, ele é usado. E a China antiga é mais antiga do que a Europa até, né? E ele começou a ser explorado em larga escala a partir da Revolução Industrial do século XVIII, com a invenção das brocas de diamante, a dinamitagem, né, explodindo as minas e tal, e a construção de trilhos no interior das minas fez com que o carvão pudesse ser explorado em larga escala. E no século XIX, ele foi o recurso energético mais importante disputado do planeta. A Europa, ela acabou com grande parte das reservas dela. Hoje, se nós pensarmos em Europa, as maiores reservas do mundo estão, ó, tá vendo aqui nesse gráfico da apostila? Nos Estados Unidos, depois na Rússia, que fica entre Ásia e Europa, né? E aí depois a China, ó, Austrália, Índia e 5% na Alemanha. A Europa tinha muito mais, é igual o Brasil com o ouro, né? Nós já fomos o maior produtor de ouro do planeta e acabamos com as nossas reservas. Hoje, pensando em Europa, é a Rússia e a Alemanha que tem a maior quantidade aí de reserva ainda de carvão mineral. Em terceiro lugar, a China. O que explica o fato da China ter feito a revolução industrial dela com base no carvão mineral. Tanto que ela, na época das Olimpíadas, ela teve que transportar muitas usinas dela para a periferia e modernizar, porque eram usinas com base no carvão mineral e é muito poluidora. O céu dessas cidades era cinza. E como que o turista vai lá para a Olimpíada ver céu cinza? Os chineses realocaram o parque industrial deles e modernizaram essa parte aí para diminuir a questão da poluição, né? Então, no século XIX, o carvão foi o principal recurso mineral. Das 8 maiores reservas mundiais, 6 estão na Ásia ou Europa e 2 na Oceania. Então, eles têm aí as maiores reservas de petróleo do mundo. Ó, se vocês pararem para pensar, olhar aqui no gráfico, ó, Estados Unidos, Rússia, China, Austrália, Índia, Alemanha, Cazaquistão, Ucrânia, certo? Então, é isso. E o carvão mineral, diferente do petróleo, os dois, carvão mineral e petróleo e gás natural, eles têm origem em matéria orgânica e demora milhões de anos para se formarem. Por isso que eles são não renováveis. A cana, quando ela demora 6 meses para estar pronta, ser cortada, levada para a usina, e no caso brasileiro, ser transformada em álcool, por exemplo. Né? Só que a cana para queimar em uma siderúrgica, por exemplo, já não serve.
porque a capacidade de combustão dela em alta temperatura é pequena, ela já queima logo. Então, a cana serve, por exemplo, para álcool de carro, mas não serve para siderúrgica e metalúrgica, por exemplo. E o carvão mineral já serve. Aqui no Brasil, nós temos na região sul um pouco de carvão mineral, mas não é de boa qualidade. Então, voltando, o carvão mineral ele é formado principalmente de florestas temperadas que foram soterradas no seco e aquilo compactou e virou carvão mineral. Já o petróleo, ele teve essa decomposição orgânica com água. Por isso que na plataforma continental, no fundo de áreas que foram lagos e mares, a gente acha petróleo. O Oriente Médio, que fica na Ásia, tem petróleo, não é no fundo do mar, mas aquilo um dia foi, né? Então, assim, o petróleo precisa do elemento água e o carvão mineral não. E o petróleo, junto dele, é comum que se ache gás natural, né? Eles são atrelados. Você não vai achar gás natural do nada, porque quando a gente fermentação, né? É como se a bactéria, o vírus que tá ali, vírus não, né? Chega de vírus. A bactéria que tá ali decompondo, solta pum, não é pum, tá? Mas é quando se faz cerveja, né? Passa perto de uma indústria de cerveja, às vezes tá fedendo, passa perto da usina de cana, às vezes isso é o processo de fermentação. E esse gás dessas matérias orgânicas da água fica preso, que é o gás natural. Então, quase sempre onde tem petróleo também tem gás, que foi usado aí nessa decomposição. E o petróleo ficou uma textura, né, mais, digamos, pastosa, e o carvão mineral é rocha. Não é carvão de churrasco, hein? É carvão de rocha, carvão mineral, de minério, beleza? Na Europa, voltando no carvão mineral, tava só explicando a diferença na formação, tá? O carvão mineral, na Europa, ele é encontrado principalmente no Vale do Ruhr e na Alsácia e Lorena. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Vale do Rio. Aqui não tá aparecendo. Não tá aparecendo direito. Deixa eu pegar aqui outro mapa, que o meu Atlas, ele tá todo destruído, né? Eu já falei pra vocês. Daí eu tenho que encontrar onde está. Bom, deixa eu só... Daqui a pouco eu vou continuar olhando aqui, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. É que esse mapa que eu tô aqui não... Deixa eu ver se aqui tem. Não. Daqui a pouco eu mostro. Então, mas vamos lá. No Vale do Ruhr e na região da Alsácia-Lorena, que foram regiões de maiores reservas de carvão na época da Revolução Industrial, elas têm a maior concentração hoje das cidades, né? São as maiores concentrações populacionais da Europa hoje. Elas ficam na Alemanha, França e Bélgica. E eram regiões estratégicas do século XIX e XX. Eu queria mostrar pra vocês, viu? Peraí. Acho que eu achei aqui no mapa. Ó. Beleza? Alemanha, França e Bélgica, aqui nessa região. A gente tem o Vale do Rio Ruhr e na Alsácia e Lorena. São as regiões aqui que tem uma grande concentração populacional. Norte da Itália também tinha reservas, certo? E Hitler, só para vocês terem uma ideia, tentou invadir as reservas carboníferas da Polônia na época, em 1939, com o objetivo de garantir o abastecimento energético aí do exército dele e assim garantir a sua expansão. Só para vocês terem uma ideia, ó. Ele invadiu a Polônia em busca de carvão mineral. Na Ásia, nós temos aqui na região da Manchúria, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa regiãozinha aqui, ó, essa península aqui é a Manchúria. Então, está aqui na região da Manchúria, está na União Soviética,
antiga União Soviética, que é a Rússia, que a gente já falou, certo? O Japão chegou a invadir a China em busca das reservas de carvão mineral da China, em 1937, pessoal, não faz muito tempo assim, não. A União Soviética, mesma coisa, em 1941, o Hitler também invadiu a União Soviética em busca de reservas de carvão mineral. E o carvão mineral, ele é, como eu já falei, muito importante para siderurgia, metalurgia e termoelétrica. Aqui no Brasil, a nossa energia do dia a dia vem de hidrelétrica, de rios. Termoelétrica, usina, né, que produz energia igual à hidrelétrica, a fonte dela não é a água, é o carvão mineral. Na época da Revolução Industrial, inclusive as mariposas mudaram de cor na Europa, porque mariposa ela se camufla na casca da árvore, a árvore ficou escura por conta da fumaça da queima do carvão, e aí a mariposa ficou escura, preta, para conseguir continuar se camuflando no tronco da árvore, certo? O carvão, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é o alicerce, é a base da economia chinesa. Então, vocês imaginam essa história que eu falei aí do céu cinza, como que não era, né? O carvão tem muitos impactos ambientais. E hoje, a China tenta se desprender um pouco disso por pressão internacional, por conta dos impactos ambientais, mas é a base da indústria dela. E também o resto do mundo, né? Hoje o mundo tenta encontrar fontes alternativas de energia, porque a gente sabe que se acabar o carvão, acabar o petróleo, e aí? Como que os carros, como que a energia elétrica desses países que tem termoelétrica vão funcionar, né? A eletricidade das casas. Então, a gente sabe que não é renovável, que é finito, que acaba. Então, hoje há uma busca por essa independência aí através das fontes renováveis, sustentáveis, né? Que, por exemplo, a cana tem impacto ambiental porque você tem que tirar reserva florestal tal para plantar, mas o impacto é menor, ela é mais renovável, né? Igual eu falei, 6 meses você tem cana nova. Não é o ideal, mas o que é ideal? Energia solar, energia eólica, são boas fontes de energia. Existem pesquisas energéticas para que sejam produzidas através do hidrogênio, né? Então, assim, nitrogênio, tem várias pesquisas de vários tipos de componentes aí para tentar libertar o mundo dessa matriz energética poluidora e não renovável, que é o carvão, o petróleo, o gás natural, né? O nosso gás de cozinha aqui no Brasil vem da Bolívia, gás natural, tem os dutos que vêm para cá, né? Então, a gente tem que começar a se desprender disso. Já tem os fogões, né, que esquenta a pedra e é um fogão térmico, que já não é mais gás natural, é eletricidade, né? Então, assim, nós estamos procurando, já tem carros movidos a energia elétrica, né? Então, assim, uma coisa, hidrelétrica também tem impacto ambiental, tá? Não pensem que hidrelétrica, a forma do Brasil produzir energia é a forma mais sustentável possível, também não. Mas, ainda assim, é menos poluidora do que o carvão mineral, por exemplo, na sua queima. Ou o carvão, o petróleo, né, na destilação fracionada que ele sofre e tal. Então, vamos lá. Petróleo. O Oriente Médio é o lugar mais conhecido. Opa, aqui tá mais fácil, porque não tá solto, né? A região do Oriente Médio, tá vendo? Aqui na Ásia, é a região mais famosa por ser uma grande produtora de petróleo, mas a maior reserva de petróleo do mundo não é no Oriente Médio, aqui na América do Sul, né? Na Venezuela, certo? Então, algumas reservas foram reveladas no início do século XX lá no Irã, certo? Antigo Império Turco-Otomano, em 1935. Com a desintegração do Império Turco-Otomano, o Reino Unido e a França dividiram o controle político da região. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial e, após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a criação, né, da precursora da ONU, e ela dividiu o mundo
nas regiões de conflito como ele é atualmente. Foi aí que surgiram os países na configuração atual, porque em 1935, né, antes de 1935 não existia Irã. Era o Império Turco-Otomano, depois foi região do Reino Unido e da França. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que surgiu o Irã. A sua produção, né, da região aqui do Oriente Médio vai para todos os continentes. E isso deu a esses países grandes produtores um grande poder de barganha, um grande poder de negociação. E o que eles fizeram? Em 1960, eles criaram uma aliança, um clubinho, que se chama OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Quem que fundou? A maioria tá aqui, né, ó. Irã, o Kuwait, cadê que não dá nem pra ver aqui, tá na ponta do meu dedo. O Irã, o Kuwait, a Arábia Saudita, que esse é amarelão, a Venezuela. Esses 4 foram os fundadores. Depois entraram outros países da África, da Ásia e mais um da América do Sul. Ó, acabou entrando o Catar, tá aqui na ponta do meu dedo. O Emirados Árabes Unidos. Cadê? Socorro. Como que eu vou fazer aqui para mostrar? Aqui, esse pequenininho. Emirados Árabes Unidos. A Indonésia, que tá aqui, tá vendo? A Argélia e a Líbia na África, deixa eu mostrar para vocês. Eu quero o mapa inteiro da África, ele tá solto. Peraí que eu acho, achei. Ó, Argélia e Líbia, ó, países do norte da África, beleza? Aqui, o Equador, e lá na África, Nigéria, ó, Argélia e Líbia e Nigéria, tá? Eles se tornaram membro, além desses 4 fundadores aí que eu falei pra vocês. O que acontece com esses países grandes produtores de petróleo? Não é o caso da Venezuela, mas eu vou falar do Oriente Médio. Você tem muitos deles que são monarquias. O sultão, né? O sheik do petróleo. Você tem famílias que mandam, famílias bilionárias e uma população muito pobre. Certo? São lugares de regime governamental, onde o governo é muito rico, mas a população é muito pobre. E eles recebem muitos imigrantes, né? Estão importando, eles recebem imigrantes vindos aqui dessa região, do Paquistão, Cazaquistão, para trabalhar na construção civil. Acho que o maior exemplo da bonança deles é aqui, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver. A cidade de... Ai, esqueci o nome. Onde todo mundo vai lá fazer compra. Ai, socorro. A cidade de... Peraí que eu vou lembrar. E daqui a pouco eu lembro. Eu fui para... Mimimi, fazer compras. Mimimi. Esqueci o nome do mimimi. É que eu não tenho vontade nenhuma, na verdade, de ir pra esse lugar fazer compras. Peraí. Deixa eu tentar lembrar. Eu fui para... Deixa eu ver se eu acho aqui. Dubai. Dubai. Coisa de gente que não sabe fazer, né? Mostrar, ó. Tá vendo aqui? Dubai. Dubai é um grande exemplo aí desse poder econômico, né? O poder deles é tanto, pessoal, que eles financiam times de futebol europeu. Esses grandes times aí que a gente vê na Europa, não é dinheiro europeu, não. Tem dinheiro europeu, é lógico, mas muito dinheiro árabe. Porque esse pessoal é poderoso. Se vocês visitarem as capitais desses países, vocês vão ver o quão chique e o quão imponente são os hotéis, a riqueza desse pessoal. Só que é segregada, né? É só para uma pequena parcela da população
Então, se vocês forem, por exemplo, em Doha, se vocês forem em Dubai, se vocês forem em Bagdá, você fala, meu, Kuwait, olha o tamanho desse país aqui. Como assim? Os caras têm petróleo, né? Então, isso dá muito poder a eles. E falando em geopolítica, que vocês vão ver isso muito mais no ensino médio, mas só adiantando um pouquinho, se vocês pararem para pensar em Oriente Médio, o ponto estratégico dos Estados Unidos é aqui, né? A aliança dele com Israel, que tem uma cultura diferente, e os Estados Unidos, eles se metem tanto nas questões árabes, e às vezes até pior e intensifica os conflitos, e eles são tão anti-americanos assim por conta da questão econômica do petróleo, né? Interessa aos Estados Unidos. Então, ó, eles sempre se metem nas questões árabes e os árabes normalmente não gostam deles. Apesar de ter bastante árabe imigrante lá nos Estados Unidos, né? Mas aí, vamos lá. Na geopolítica do petróleo, as pessoas atrás de petróleo, os países atrás de petróleo, países são formados por pessoas, geraram muitos conflitos regionais no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região de muitas disputas étnicas, disputas religiosas, disputas econômicas, petróleo, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui entre a Síria, o Iraque e a Turquia, ao norte do Iraque, você tem a maior população do mundo, a maior etnia, a raça é uma só, raça humana, hein? Você tem a maior etnia, o maior grupo étnico, o maior grupo cultural, o maior povo sem território do planeta, né? Fica aqui, ele fica na divisa entre a Síria, o Iraque e a Turquia, que aqui no Brasil eles são conhecidos como ciganos, mas eles são os curdos, né? Eles estão aqui, certo? Nós temos, por exemplo, também a questão da faixa de Gaza, né? Com a Cisjordânia aqui em Israel. É uma história assim bem complexa. Aqui, exatamente nesse pedacinho rosa que é Israel, nessa região, essa região é berço das 3 maiores religiões monoteístas do planeta. Mono, um Deus só, né? Não é politeísta igual os hindus, que Deus Sol, Deus Vaca, Deus Lua. Não, monoteísmo. Essa região é berço do cristianismo que originou o judaísmo, que está esperando Jesus Cristo, Filho, né, vir, originou o catolicismo, que acredita que Jesus foi o cara, né, filho aí de Deus que veio, e tem o islamismo, que tem como precursor 13 profetas, e o principal profeta, eles respeitam, entendem que Jesus foi um profeta, mas o principal para eles foi Maomé. Então você tem aqui o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, islamismo, judaísmo e o catolicismo, vamos dizer assim, que foram originados aqui. Pessoal, Jerusalém tem muitos pontos dessas 3 religiões que são sagrados. Os mais pacíficos são os católicos. A bomba pega mesmo entre os judeus e os islâmicos aqui. Mas os islâmicos brigam entre eles, porque existe uma facção. O Maomé, quando morreu, ele não deixou filhos. Aí tem uma facção que fala que é o fulano de tal que é o precursor. O outro fala que é o Beltrano, e os dois brigam. São os xiitas e os sunitas. Nós vamos estudar isso ainda, tá? Então, assim, é uma região muito conflituosa e que tem de pano de fundo uma grande produção petrolífera. Confusão, né? E assim, esse pessoal aqui, produtor de petróleo do Oriente Médio, eles são polos industriais iniciais, indústria base. Eles exportam petróleo bruto. Apesar da OPEP, lá da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, tentarem negociar o barril no mercado internacional, né?
ainda não é o petróleo refinado, destilado. Porque como que você faz com petróleo? Você pega petróleo e você faz destilação fracionada. A professora de química vai explicar no ensino médio. O professor de geografia, o Felipão, vai voltar a falar disso com vocês. Mas o petróleo ele é queimado várias vezes e cada queima vai liberando um produto. E muita coisa vai petróleo, plástico, não é só para gasolina e diesel. Você tem componentes do petróleo em pasta de dente, em borracha, tem muitos utensílios do nosso dia a dia que usam os derivados de petróleo. E o último deles, um dos mais sujos, a sobra, é o querosene, né? Vocês devem conhecer querosene. Então, mas eles não exportam, eles não destilam o petróleo, eles exportam o barrilzão lá do petróleo bruto, o país compra e aí ele faz a destilação e separa e vai produzindo os milhares de produtos aí. O petróleo é 100% aproveitável, não se joga nada, né? Até o gás que estava ali, que no começo não se utilizava, agora a gente já sabe que ele é inflamável e usa aí como gás natural de cozinha e tal, né? Então, a Arábia Saudita, só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar para vocês, que aqui tá melhor, né? A Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, que tá aqui do lado, e os Emirados Árabes Unidos, cadê? Aqui marronzinho, são monarquias riquíssimas, que você vê aqueles caras trilhardários, mas são países que sabem que isso vai acabar um dia, né? E eles procuram achar as fontes de renda alternativa no turismo e eles também estão pesquisando aí, tentando desenvolver fontes renováveis de energia. E daí, o gás natural eu vou falar a semana que vem, junto com a termonuclear. Depois a gente vai falar um pouco de trabalho e economia e acabou. Não é um capítulo pesado, para vocês começarem a situar o que vai ser dado para vocês no ensino médio, tá? Vocês têm 2 páginas para fazer, mas eu vou deixar para entregar junto com a tarefa da semana que vem, tá bom? Não precisa entregar essa semana. Mas na hora que for fazer, façam tudo. É a página 33. E a página 33? Não. É a página 32, tá bom? É a página 32. São 2 perguntas, não é muita coisa não, tá? E essas perguntas são com base nesse texto aqui. Sobre a Arábia Saudita, né? Tentando aí se fazer como um foco e um país promissor com a geração de fonte de energia renovável, certo? E é isso. Não é uma matéria pesada, mas vamos lá. E eu tô preparando alguma surpresa aqui para vocês, que eu acho que o pessoal que vai prestar a prova aí no fim do ano vai gostar, tá bom? Um beijo, pessoal. A gente se vê quinta-feira. Tchau. Se cuidem, viu? Que nós entramos na fase nova aí, para não ter que voltar todo mundo de novo a ficar em quarentena. E sexta-feira, o Dória vai fazer um pronunciamento a respeito das escolas. Vamos ver o que vai acontecer. Beijo.